Então, aula número 3, História dos Números. Nós vamos ter agora a nossa aulinha de PD1. Aula importante, ó. PD1. Ô, professor, o senhor está falando aí de um monte de número, de algarismo e tudo mais, mas e da onde surgiu os números? Sempre foi assim? Sempre foi esses números aqui que a gente conhece? Não. Então vamos conhecer um pouquinho da história? Vamos conhecer a origem dos números agora, ó. Os números, pessoal, eles surgiram há muitos e muitos e muitos anos atrás, tá? Mais ou menos há uns 30 mil anos atrás, o ser humano começou a ter a necessidade de contar as coisas, né? Contar as ferramentas que ele tinha, as ovelhas que ele tinha, o gado que ele tinha, tá? Então ele tinha a necessidade de contar, só que ele não tinha os números para contar. Então como é que eles faziam para contar? Existiam algumas técnicas que eles utilizavam, né? Os homens lá pré-históricos. Alguns homens contavam com pedras. Então, a quantidade de ovelhas que ele tinha, se ele tinha 5 ovelhas, ele não conhecia o número 5, mas ele pegava lá 5 pedras. Ia lá e pegava as pedras e para cada pedra era uma ovelha. Tinha outros que faziam marcações em ossos, assim, ó. Cada ovelhinha que ele tinha, ele ia lá marcava um traço no osso. Tinha outros que faziam nós. Cada nó era uma ovelha que ele tinha, era uma ferramenta que ele tinha. Tá bom? Aí começou a surgir algumas complicações e os homens perceberam que precisavam ter um sistema melhor. E aí surgiu o sistema de numeração egípcio. Ficou pequenininho aqui, mas é só para vocês terem noção. Como é que os egípcios faziam? Eles tinham símbolos. Ó, um traço significava o número 1. Era chamado de bastão. Um bastão significava o número 1. Tá bom? Olha esse símbolo aqui, ó, que parece uma curvinha. Eles chamavam de calcanhar. O calcanhar representava 10. Então, o bastão era 1, o calcanhar era 10. Olha esse aqui, ó, rolo de corda. Parece uma espiralzinha, ó. É como se fosse uma corda enrolada. Esse rolo de corda representava o número 100. O próximo desenho é flor de lótus. Era uma florzinha. Eles faziam o desenho de uma florzinha, representava o número 1000. Aí tinha o dedo apontado, ó, um dedinho assim meio apontado, um dedinho meio assim, ó, representava o número 10.000. Tinha o peixe, um desenhozinho de um peixe representava 100.000. E tinha um homem assim meio doidinho assim, ó, com os bracinhos abertos, representava 1.000.000. E por aí eles iam se adaptando, até que chegou na civilização romana. A civilização romana ela conseguiu desenvolver mais um pouco os números. E eles criaram esses números aqui, ó. Eram os números romanos. Ó, os números romanos eles funcionavam da seguinte maneira. Um traço era o número 1. 2 traços, o número 2. E 3 traços, o número 3. Ah, professor, então o número 4 é só você fazer 4 traços? Não. O número 4, pessoal, você tinha que fazer uma combinação com o número 5 e com o número 1. Então, o que eles faziam? Eles colocavam o número 1, um tracinho, na frente do 5. Isso significava que a gente estava diminuindo. Então, era 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4. Tá bom? Aí vem o número 5. Aí vem o número 6. Professor, o número 6 e o número 4 são iguais. Não são. Ó, o número 4, o número I aqui, a letra I, né? O númerozinho aqui, o traço I, ele vem na frente. E no número 6 ele vem depois. Isso significa que quando vier na frente, a gente está diminuindo, tá bom? E quando vier depois, a gente está somando. Então, ó, vamos ver aqui. O V representa o número 5. O I representa o número 1. E o outro I representa mais um número 1. Então, olha só, pessoal. Tá vendo que o número I e o outro número I, a letra, né? A letra I e a letra I vieram depois. Então, aqui está somando. Como assim, professor? Ó, é o V, que é 5, mais 1, mais 1. Então, no caso, eu tenho 5 mais 1, mais 1. 5 mais 1 vai dar 6, com mais 1 vai dar 7. Então, aqui é o número 7. Toda vez que vier números depois aqui, nós vamos estar somando, tá? Se os números
os números menores vierem antes, nós vamos estar diminuindo. Olha aqui, ó, o número 5, a letra V, que é o número 5, e depois da letra V veio a letra I, que significa 3. Então, 5 e depois veio 3. O 5 é maior, e aí a gente soma com 3 que tem aqui, ó. Fica 5 mais 3, vai dar 8. Agora, se vocês repararem no 9, olha o que acontece. Olha a letra I, onde ela está aparecendo. Ó. Ela está aparecendo na frente do X. O X significa 10 e o I significa 1. Como o I está aparecendo na frente do 10, então a gente está diminuindo. Eu tenho 1 e depois eu tenho 10. Aí você diminui. 10 menos 1 vai dar 9. Tá? Depois vem o 10, o X representa 10, o L representa 50, o C representa 100, o D representa 500 e o M representa 1000. Professor, como é que eu faço isso na prática? Vamos lá? Ó, eu quero escrever o número 23. Bom, 23. Pessoal, o 23 é como é que eu escreveria ele? É o 10 mais 3, 23, não é? Ó, vamos ver. O 10, qual é a letra que representa o 10? É o X. Então, eu escrevo X. Qual é a letra que representa esse segundo 10? Outro X. Outro X. E qual é a letra que representa o 3? O I. Ó, os 3 I juntos. Então, fica I. Olha lá. X, X e 3 Is. Tá bom? 23. Escrito em algarismos romanos. Vamos testar mais um? Vou colocar aqui mais um exemplo. Vou colocar sempre a tabelinha para facilitar. Olha lá, escreva o número 106 em algarismos romanos. Bom, 106. Como é que eu escrevo 106? É 100 mais 6, não é? Ó, 100 mais 5 mais 1. 100 mais 6. Então, vamos lá? O número 100. Como é que eu escrevo o número 100 em algarismos romanos? É a letra C. Ó, o 100 é a letra C. Então, eu vou escrever aqui. 100 é C. Como é que eu escrevo o 5? Bom, o 5 é V. 5 é V. Como é que eu escrevo o 1? É I. A letra I. Olha lá. Acabei de escrever o número 106. 100, 5 e 1. 106. Ok? Vamos para o próximo? Como escrever o número 49 em algarismos romanos? Pessoal, o 49 seria 50 menos o 10. Lembra que eu falei que quando está diminuindo, a gente coloca o algarismo menor na frente? Então, ó, vamos pensar. O 50 é a letra L. Só que ele está diminuindo, ó, menos 10. Qual é o 10? É a letra X. Como está diminuindo, ao invés de somando, ó, no de cima estava somando, agora está diminuindo. Como está diminuindo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o 10 na frente do 50. Então, fica o X na frente do L. Tá vendo? Ó? O X, que é 10, na frente do L, que é 50. Professor, e como é que eu vou escrever o 9? Do mesmo jeito. O 9 é 10 menos 1. O 10 é X e o 1 é I. Eu vou colocar o I na frente do X. Então, ó, se você olhar só isso aqui, tá? Olha só esse aqui, ó. O XL. XL significa 50 menos 10. Então, tá 40. E aqui, professor, agora, ó, olha só o I e o X. É 10 menos 1, que vai dar 9. Não tem problema se você tiver dificuldade no início. Os números romanos, eles, às vezes a gente se confunde um pouquinho. Mas não tem que ficar desesperado. Pode ficar com calma que a gente vai trabalhando bem devagarzinho. Tá bom? Então, vamos praticar com o mestre. Agora, eu quero que vocês pausem aí o vídeo. Vai aparecer um monte de números. Vocês vão pausar, vão escrever no seu caderno e vão tentar escrever esses números em algarismos romanos, tá bom? Pausa o vídeo, tenta fazer e aí depois você dá play de novo que eu vou mostrar como resolver, tá? Então, pausa esse vídeo, tenta resolver esses 3 aí e veja o que acontece. Depois você despausa e vai ver a conclusão. Eu já vou colocando a conclusão aqui agora, lembrando que você pausou para poder fazer no caderno. Então, vamos lá. O número 28. Professor, como é que eu escrevo 28 em algarismos romanos?
Se você tiver dificuldade, deixa eu colocar uma cor melhor aqui, vou colocar um branco. Se você tiver dificuldade, é só você escrever, ó, 28 é 20 mais o 8. Nossa, ficou bem feio o meu número, mas tudo bem. O 20 é o 10 mais o 10. Então fica assim, ó, x, depois x de novo, 20. Professor, e como é que eu escrevo o 8? O 8, pessoal, é o 5 mais 1 mais 1 mais 1, não é? Então, ó, 5, que é o V, mais 1, mais 1, mais 1, mais I, mais I, mais I. Então, fica x, x, V, I, 20, ó, 10 mais 10 dá 20, mais 5, 25, mais 1, mais 1, mais 1, mais 3. 25 mais 3, 28. Ok? Vamos para o 73. 73 seria o 50, ó, vou até colocar de uma maneira mais, ó, 73 é 50 mais 10 mais 10 mais 3. Não vai dar 73? 50 mais 10 mais 10 mais 3? Vai dar 73. Então, como é que eu escrevo 50? Bom, se você viu lá, o 50 é a letra L. L. Como é que eu escrevo o 10? O 10 é a letra X. Como é que eu escrevo o outro 10? De novo, a letra X de novo. Como é que eu escrevo o 3? É a letra I. Tá aí. 50 mais 10, 60, mais 10, 70, mais I, mais I, mais I, 70. 3, ok? 570 agora, para finalizar. Bom, o 500 é a letra D de 500, tá? O 570 é o 500 mais o 70. O 70 eu vou colocar como a gente já sabe escrever, né? A gente acabou de fazer o 70 aqui, ó. O que é o 70? O 70 não é o 50 mais 10 mais 10? Dá 70? Então, ó, o D de 500, o L de 50, aí ficou 550, beleza? Aí eu vou colocar um X, que representa 10. Então, ficou 500 mais 50 mais 10. 500 mais 50, 550. Mais 10, 560. E mais 10, 570. Tá bom? Escrevi aí os algarismos em romanos. Será que você acertou? Dá uma conferida, dá uma corrigida e me diz aí depois nos comentários. Pessoal, a aula já ficou bem longa, hora de praticar. Visita a turma de matemática, faz a atividade matemática. Depois visita a turma de PD1, faz a atividade de PD1, tá? E aí na quinta-feira você volta e faz a mesma coisa. Visita a turma de matemática para ver a próxima atividade, ok? Atividade de matemática toda terça e quinta. E atividade PD1 toda terça. Então, até breve. Tchau, tchau.